nem direita e nem esquerda. Os políticos corruptos não têm nenhuma preocupação com o dinheiro que carregam nos bolsos, ou nas cuecas, ou nas malas, ou nas vendas de apartamentos, casas, imóveis. A corrupção na educação brasileira dá-se principalmente pelo desvio de verbas em licitações e superfaturamento de obras. E a precarização do ensino, ela causa um impacto monstruoso na educação brasileira. Evasão escolar, a condição de escolas que estão em situação degradantes, que estão. Ah, não está, não está. Tem escolas que precisa de reforma, que precisa, às vezes, até de um quadro novo. E os gestores daquelas escolas não conseguem. Eu não vou falar o gestor municipal, ou o legislativo municipal, ou o gestor estadual, ou o gestor nacional. Estou falando uma terminologia que traz uma direção generalizando, geral. Cria-se impostos, muitos impostos. Impostos que em Brasília servem a políticos, principalmente a políticos. Eu não estou falando que esses impostos são mal empregados, não. Claro que não. As emendas parlamentares oferecidas aí pelo legislativo, isso aí é uma questão legal, é previsão de lei. Mesmo a impositiva, não é problema meu, se discuta lá. Mas falta moralização. A gente pode buscar aí os impostos que são cobrados, eles vêm de longa data, sempre existiram. Tivemos aí a Inconfidência Mineira, que foi uma resposta à cobrança de altos impostos, eu falando aqui da nossa terra, Minas Gerais, mas temos aí situações que são irreverentes. O imperador romano Vespasiano criou em seu tempo um imposto sobre as latrinas de Roma. Isso porque a urina que era despejada naquelas latrinas era utilizada para curtir couro ou se não para branqueamento de roupas. Qual a fórmula utilizada, não sei, mas a história assim narra. E seu filho Tito o criticou dizendo que aquilo, além de imoral, era sujo. Vespasiano, talvez um ataque de fúria ou de benevolência com o filho, pega e leva ele até um monte de moedas e manda cheirar. E olha para o filho e fala, o dinheiro não tem cheiro. Assim é o político corrupto com o dinheiro que ele rouba. Não vou falar que ele diz, que ele rouba da educação. Não é que esse dinheiro fede, mas ele leva a ignorância, a estupidez, ele leva as pessoas a viverem no caos, na prisão do não saber. O semi-analfabetismo existe aos montes no país e há muito aí algumas graças que se faz com a situação do analfabeto funcional. Mas e a educação? Ah, não, a culpa é dos professores, a culpa é dos alunos. Não, a culpa é do dinheiro desviado. A gente tem casos aí que está demonstrando que acaba sendo uma vergonha. Uma vergonha que causa desgaste. O que acontece, gente, é o seguinte: enquanto não mudar leis que fazem previsão de punibilidade para político, leis que tragam segurança ao cidadão, político desviou? Não vai responder em liberdade, não. Fica aí o abençoado, ou amaldiçoado, ou o que for. Fica preso os anos necessários. Você deve ficar numa prisão preventiva por muito tempo, porque dinheiro da educação, muitas vezes da educação básica, professor aí ganhando 2.000, 3.000 reais, muito bonitinho, é o piso. Algumas cidades podem pagar melhores valores, mas não chega nem aos pés do que ganha hoje um congressista lá em Brasília. Mas o congressista precisa, ele trabalha demais. Professor, eu sei, trabalha pouco. No entanto, que tem muitos aí chamando professor de vagabundo. Eu não falo muitos, mas eu já vi vídeos até mesmo de político falando, professor reclamando ali pelos salários baixos ou pela condição de trabalho, é vagabundo. E não é. Acontece que enquanto houver benevolência com político, enquanto tiver leniência com lei que faz previsão de punibilidade para agente público que desvia, procura aí algum político que pegou aí 20 anos, 30 anos, 40 anos e cumpriu pelo menos uns 5 dentro da tranca, igual ladrão de galinha.
Se achar, parabéns, que até agora eu não achei. Ah, ele tem uma pena grande, tem tantos anos, mas fica tudo soltinho. E o bolso cheio. E as crianças nas escolas, os adolescentes, o mesmo pessoal que precisa, em um momento tardio da vida, num aprendizado, ficam na defasagem, porque o dinheiro vai para a vala, vai para a mão de quem não devia. Está no interior. E agora? Eu vou só fazer uma pergunta para vocês, para a gente encerrar. Vocês têm conhecimento das leis também, as leis que trazem punibilidade para os políticos, tipo a lei de improbidade administrativa. Vocês estão em escola, têm mais ou menos um conhecimento que seja básico. Vocês têm conhecimento dessas leis? Luiz, muitas vezes a gente ouve falar, mas a gente acaba não estudando, não procurando entender, né? Mas a gente deveria procurar saber, entender isso claramente. E vocês acham, vocês duas, eu estou falando do achismo por quê? É uma suposição que político que desvia dinheiro, principalmente da educação, que é uma área essencial, necessária, onde dá-se libertação para os seres humanos, para as pessoas, para os cidadãos, que traz segurança e desenvolvimento do país. Você acha que os políticos que praticam algum ato de corrupção deveriam ser presos no sentido efetivo, que as leis deveriam ser mais duras? Com certeza deveria, porque estão tirando o direito da população, né? Tá deixando a população, Deus dará, né? Como você disse mesmo, verba de alimentação, verba da educação. Quantas e quantas vezes a gente olha no país, assiste no Fantástico, e estados, escolas estão passando necessidade, porque alguém desviou a merenda. E quem desviou? Quem está lá, que deveria gerir e olhar isso com carinho. Então, muitas das vezes a gente, em sala de aula, a gente percebe que a criança não tem o alimento direito em casa, né? Às vezes a única comida que tem é a da escola. Né? Aí você saber que um político foi lá e pegou esse dinheiro, aí é ruim, né? É terrível. E se o político hoje fosse punido, se existisse uma pena de cadeia, que fosse exemplar, como do ladrão de galinha, né? Como o homem que furta animal doméstico, com a alteração que teve do Código Penal. Se tivesse uma pena exemplar, quantos anos de cadeia você acha que um político precisaria de ficar por desviar dinheiro da educação? Pelo menos uns 15 anos. Isso para você, Wanda. Pelo menos isso mesmo, porque aí já daria pelo menos um baque neles para poder, já que não sabe que não dá em nada, né? Isso é o mínimo, né? É o mínimo. Então. Eu agradeço pela boa vontade, pela participação. Não são novidades. Quem sumiu do trabalho foi a prefeita. Ela não foi por atestado médico, não. Ela está fugindo da polícia mesmo. Em 2015, Lidiane Leite ficou conhecida em todo o Brasil e até no exterior como prefeita ostentação. Ela divulgava uma vida de luxo nas redes sociais. Foi presa, acusada pelo Ministério Público de desviar cerca de 15 milhões de reais que deveriam ser destinados ao ensino público do município. Lidiane se entregou à Polícia Federal depois de ficar 39 dias foragida. De 2013 a 2020, tivemos 2 mandatos para prefeito no Brasil. Só que aqui em Bom Jardim, 4 políticos ocuparam o cargo durante esse período. E há algo em comum entre eles. Todos foram condenados por corrupção ou por atos de improbidade administrativa. Lidiane Leite tem 10 condenações. Segundo o Ministério Público, as penas somadas chegam a quase 40 anos de prisão. A vice Maurinete Gralhada assumiu a prefeitura em 2015. Foi afastada por suspeita de corrupção e condenada em 2021 por desvio de dinheiro público, associação criminosa, entre outros crimes. Pena de 15 anos de prisão. Em 2016, o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Manuel da Conceição Pereira Filho, o Cinego, assumiu a prefeitura, faltando apenas 70 dias para o fim do mandato. Segundo a Justiça, tempo suficiente para ele desviar R$600 mil dos cofres públicos. Francisco Alves Araújo se tornou prefeito em 2017. Foi afastado do cargo 3 vezes por atos de improbidade administrativa. As condenações de Francisco e Manuel foram na esfera civil, quando não há pena de prisão, exceto para o caso de pensão alimentícia. Mas eles também respondem a processos na esfera criminal. Já Lidiane, a prefeita ostentação, e Maurinete foram condenadas criminalmente. As 2 recorreram da decisão e respondem em liberdade.